A gente vai falar sobre as ligações químicas, tá? Essas ligações químicas, elas estão na segunda parte do nosso conteúdo e a gente vai entender quais são os tipos de ligações que existem e o comportamento dos elementos quando essas ligações acontecem, tá? Vamos relembrar uma coisa. Quando a gente tem um átomo neutro e ele perde elétrons, a gente diz que ele é um cátion e a gente diz que ele fica mais positivo e por isso ele é acompanhado pelo sinal positivo aqui do lado. No caso do cálcio, que tem o 2, significa que ele está duas vezes, ou seja, que ele perdeu 2 elétrons, então ele está duas vezes mais positivo. Se ele ganhar elétrons, a gente vai chamar ele de ânion, e aí ele vai ficar com o símbolo negativo. E a mesma coisa do 2 vai acontecer para o oxigênio, ele está duas vezes mais negativo porque ele ganhou 2 elétrons, tudo bem? Bom, por que as ligações químicas existem? Porque percebeu-se, em estudos como essa daqui, a partir do Lewis, que apenas os gases nobres são elementos estáveis e apresentam 8 elétrons nas suas camadas de valência. Todos os demais elementos eles são instáveis. Isso significa que para tornar esse elemento estável e para ele ser utilizado, ele precisa obrigatoriamente se ligar com o outro. Ele pode tanto perder quanto ganhar elétrons, mas, exceto os gases nobres, todos os outros elementos da tabela periódica precisam obrigatoriamente estabelecer uma ligação química com outro elemento, tá? E o que essa regra do octeto diz? Ela diz que todo átomo ele tende a ficar com 8 elétrons na última camada, na última linhazinha quando a gente faz a distribuição eletrônica, e ganhar uma configuração semelhante à de um gás nobre. Então, ele sempre vai precisar ficar com 8 elétrons nessa última camada. No caso da ligação iônica, a gente tem a doação de elétrons entre os elementos. Então, um elétron vai ser doado para outro elemento e um só não, né? Podem ter vários, mas normalmente na ligação iônica é um só. E esse elemento que ganhou o elétron passa a ficar estável porque ele fica com 8 elétrons na sua última camada. Normalmente, o átomo que vai doar o elétron, ele já tem elétrons sobrando, digamos assim. E aí ele consegue, então, doar. A gente tem a ligação covalente. A ligação covalente é diferente porque os átomos que estão envolvidos na ligação não podem perder os elétrons. Então, eles compartilham. E aí eles ficam próximos, unidos, né, um unido ao outro, compartilhando esses elétrons para que os dois elementos se tornem estáveis. Então, na ligação iônica, a gente tem a doação do elétron e na ligação covalente a gente tem o compartilhamento do elétron. Vamos entender um pouquinho das características, então, dessas ligações. No caso da ligação iônica, é uma transferência definitiva de elétrons, não ocorre a formação de íons, e eles normalmente são sólidos e cristalinos. Então, são elementos que, quando ligados, vão se tornar sólidos e cristalinos, tá? Geralmente ocorre entre metais e ametais, porque o metal é eletricamente positivo e o ametal é eletricamente negativo. No caso do metal, ele vai sempre formar um cátion, já que ele vai perder elétrons. E no caso do ametal, ele tende a se formar um ânion, porque ele vai ganhar elétrons, tá? Exceção dos metais com o hidrogênio, que estabelecem uma ligação um pouquinho diferente, não tendo esse comportamento de cátion ou de ânion, tá bom? O número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Aqui é uma outra forma de fazer a distribuição eletrônica que a gente ainda vai aprender, mas no caso das ligações, então, que a gente tem a transferência definitiva de elétrons, o que eu doar, obrigatoriamente eu vou receber de alguma outra forma. E normalmente a fórmula geral de um composto formado a partir dessa ligação é dessa maneira. O elemento positivo com o elemento negativo formando, então, uma ligação química completa. Quais são, então, as características das famílias da tabela periódica em relação a esse tipo de ligação? As famílias 1, 2 e 3 tendem a perder elétrons. E as famílias 5, 6 e 7 tendem a ganhar elétrons. Então, a gente tem aqui uma forma simples de identificar o comportamento dos elementos a partir da tabela periódica, tá? Quais são as características dos compostos que formam os íons, então, compostos iônicos? Eles são sólidos à temperatura ambiente e são cristalinos, como é o caso aqui do exemplo. Eles são duros e quebradiços, como a gente tem aqui na outra imagem.
Eles conduzem corrente elétrica normalmente quando estão diluídos, ou seja, quando eles estão dentro de uma solução, e possuem alto ponto de fusão e de ebulição, que é o caso da evaporação e da fervura, tá? Bem, seguindo, a gente tem a ligação covalente, que é onde a gente tem um compartilhamento de elétrons. Nesse caso, os elementos envolvidos, então, não vão perder o elétron, eles vão compartilhar e vão ficar, obviamente, unidos. Não ocorre a formação de íons, e a ligação covalente ela pode ser polar, quando os átomos são diferentes, ou apolar, quando os átomos são idênticos, tá? Para vocês aprenderem um pouquinho a nomenclatura. A ligação covalente ela também pode ser encontrada nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Geralmente, ponto de fusão e de ebulição é mais baixo em relação a outras substâncias. Quando puras, elas não conseguem conduzir corrente elétrica. Elas conduzem corrente elétrica se estiverem numa solução ionizadas, que a gente fala, que é diluído dentro de uma solução que favoreça a condução de eletricidade, tá? Bem, uma coisa nova que a gente vai aprender é a representação das ligações. Essa aqui, ó, sai um pouquinho do lugar, mas é uma ligação covalente, né, formando uma ligação entre dois átomos de cloro. Esse esqueminha, esse desenho, a gente chama de fórmula eletrônica. Então, quando eu pedir para vocês fazerem a fórmula eletrônica, vocês precisam entender que esse esquema que eu vou cobrar, tá bom? Diferente da ligação iônica, a ligação covalente ela pode ser de algumas formas. Ela pode ser simples, quando eu tenho o compartilhamento de apenas um elétron. Ela pode ser dupla, quando eu tenho um compartilhamento de dois elétrons. E ela pode ser tripla, quando eu tenho um compartilhamento, de três elétrons. Então, aqui a gente tem, de acordo com a quantidade de elétrons compartilhados, uma nomenclatura diferente. Além, então, da fórmula eletrônica, que é o desenho com as bolinhas que eu mostrei agora há pouco, a gente tem a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela mostra o quanto de elétrons foram compartilhados. Então, se vocês olharem, a gente consegue perceber quantos elétrons, a partir dos tracinhos, foram compartilhados entre os dois elementos. A gente tem um terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica. Ela é uma ligação considerada desorientada. Ela parece um mar de elétrons, já que eles permanecem irregulares. Então, a gente não tem a estabilidade dos elementos, digamos assim, tá? Existe uma grande movimentação, então eles são condutores de eletricidade, condutores térmicos, são maleáveis e dúcteis. Então, a gente consegue trabalhar muito bem com uma liga metálica por causa da configuração de ligação química que os elementos estabelecem, tá? Para encerrar, eu deixei aqui um esqueminha com as principais informações do assunto, digamos assim, para que vocês entendam. Então, usem ele para estudar e para esquematizar no caderno também, como se fosse um mapa geral do que eu comentei até aqui, tá bom? Até a próxima!